você vai pro pagode? Não. Então pra que esse pandeiro? Esse era um ovo que faltava na minha marmita, hein? Eita, mas você não é piso molhado, mas eu tô doido. É pra passar o rodo em você, hein? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um tema um pouquinho assim, polêmico, eu diria, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre machismo. Como todo mundo já deve saber, esse tema, ele tá presente desde sempre. Talvez esteja um pouquinho menos presente nos dias de hoje, mas assim, do início dos anos 2000 para trás, era uma coisa bem séria e pesada, eu diria, né? Mas fica tranquila, eu tenho um remedinho que vai acabar com isso de uma vez por todas. Quer ver só? Então me acompanha. Olá pessoal, meu nome é Jéssica, seja muito bem-vindo ao Essência Jecolina. Antes de começar a falar desse assunto, eu só quero deixar um aviso de que nada do que vai ser dito aqui é uma verdade absoluta. Nada tem comprovação científica, essas coisas assim. É apenas o meu vinho. Aí você vai falar assim, mas essa mulher tá doida, porque ela tá falando de um negócio, o que tem a ver o vinho com isso? Calma gente, eu chamo as minhas ideias de vinhos. Porque ao longo dos últimos, eu diria que nos últimos 10 anos é que eu venho maturando, sabe? Igual vinho assim, que vai maturando, vai fermentando tudo, aquelas coisas assim que passam na nossa cabeça quinta série. Então, para abordar esse tema, eu vou trazer sempre, claro, as histórias que aconteceram comigo. Antes, fiquei um pouco curiosa até para saber qual que era a definição dessa palavra machismo. O que será que é machismo, gente? Então, fui lá no Wikipedia, sei lá, esse negócio aí. E aí eu achei a seguinte definição. Machismo é a sensação de ser viril e autossuficiente. É o conceito associado a um forte senso de orgulho masculino, uma masculinidade exagerada. Está associada à responsabilidade de um homem de prover, proteger e defender a sua família. Nossa, profundo esse negócio aí, né? Na verdade, se você for pesquisar na internet, você acha várias definições, várias descrições, mas tudo caminha para uma coisa só, não é verdade? E muitas vezes, assim, dependendo da pessoa, não fica muito claro até o que é exatamente, né? É difícil a gente definir uma coisa assim, não palpável, uma coisa que é sutil em alguns aspectos, em alguns momentos, em outros é bem escancarado assim, mas às vezes ele é sutil também. Nos dias de hoje eu acho que ele tá mais sutil, não é verdade? Então por isso que é bom trazer exemplos, as vivências, que é para todo mundo entender que a gente pode considerar, na verdade, como ações relacionadas a esse tema. É um pouco complexo, mas quando for contando as historinhas, todo mundo vai com certeza lembrar de histórias aí e vai se identificar também, tenho certeza disso. Eu quero saber de você. Você que está aí assistindo a esse vídeo, para você, o que é o machismo? O que você acha que é? Deixa aqui nos comentários para a gente debater um pouco mais sobre esse tema muito interessante. Gente, nos anos 90, dos anos 2000, era super natural, super tranquilo, assim, as famílias se reuniam, a criançada, gente, as crianças também, as crianças, as mães, os pais, tudo, se reunia lá na frente da TV para assistir a programação da época. E com certeza vocês já viram, vocês que não são daquela época, mas com certeza já viram, tem muito canal que mostra como é que era a programação de TV daquela época e eram programas assim bem, como é que eu posso dizer, nada familiares. Essa é que é a verdade. Eram programas nada familiares. Era um bando de mulher pelada, seminua, tinha lá tipo o Gugu, que tinha as mulheres com os homens enfiados dentro da banheira, que tinha que supostamente só catar os sabonetes, mas é claro que os homens catavam muito mais do que sabonete lá dentro, né? E assim eram os programas familiares daquela época. Era uma coisa assim, bem bizarra, pra falar a verdade. Aí você vai me falar assim, mas poxa vida, por que as mulheres, as mães, sei lá, não trocavam de canal, não colocavam em outras coisas? Porque assim, ó, eu vou falar como é que era a minha realidade, tá? Era basicamente assim, durante a semana, sei lá, novela que a mãe assistia, aí os desenhos que as crianças assistiam, né? Aí, claro, o pai chegava do trabalho, aí era a hora do jornal. Mas no fim de semana, quem comandava a TV eram os pais.
Então, se eram os pais fanáticos de futebol, era só futebol 24 horas por dia passando na TV. Os pais viciados, né, nesses programas aí, era o dia inteiro assistindo só essas porcarias desses programas aí. Então era assim, era basicamente assim que funcionava, sabe? Na maioria das famílias que eu conhecia da época, eram mais ou menos com essa mesma formação, sabe? Os pais trabalhavam fora, as mães cuidavam dos catarrentes, e assim era a convivência, né? E aí nos fins de semana, ou quando o pai chegava na casa, aí ele que comandava no controle remoto, entendeu? Quando tinha o controle remoto, na verdade, que muitas vezes a gente tinha que levantar e trocar o canal, era no botão da TV mesmo. Eu só digo uma coisa, gente. Por mais que eu tenha assistido a todos esses programas aí, eu só dou graças a Deus que meu pai não é fanático de futebol. Eu odeio futebol. Isso era uma coisa que a gente não assistia muito. Era mais tipo Copa, essas coisas assim. Aí a gente assistia bastante. Mas fora isso, a gente não assistia, não. E eu lembro que muitas vezes ainda os maridos falavam na frente das mulheres, falavam assim, nossa, fulano, ô Jorge, olha essa mulher, olha essa morena aí, olha, meu Deus, que mulher bonita. E falava assim na frente das esposas, sabe assim, na frente das crianças, tudo, né? E era uma coisa bem feia, assim, sabe? Não gostava. Isso aí já me incomodava desde sempre, mas acontecia e a gente levava a vida assim, tava tudo normal, tava tudo certo, né? E aí os anos foram passando, e aí eu cresci, comecei a me desenvolver. Eu lembro quando começaram as cantadas, porque daí era criança, pré-adolescente de 12 anos de idade, 13 anos de idade, e aí, sei lá, você tá indo pra escola, você me arrumava um pouquinho mais e tudo, né, pra ir pra escola, tudo, e aí eu lembro que começavam as cantadas, e as cantadas, gente, não era cantada de tipo de adolescente pra adolescente, não, tô falando de homem velho barbado, né, pras todas as outras meninas da mesma faixa etária assim, e acontecia muito de você tá lá andando na rua e tranquila, quando de repente do nada só vem as cantadas de pedreiro, dos caras de obra, né, às vezes uns véi babão também, uns véi doido, né, acontecia muito deles falarem coisas desse tipo assim. E você vai pro pagode? Não. Então pra que esse pandeiro? Esse era o ovo que faltava na minha marmita, hein? Eita, mas você não é piso molhado, mas eu tô doido. É pra passar o rodo em você, hein? Minha nossa, você é tão linda que você não caga não, você lança bombom. Gente, essas cantadas aí que eu falei agora, elas eram as mais de boa. Porque na verdade, eu acho que na maioria das vezes, o que a gente escutava eram as coisas muito pior, na verdade. A gente escutava umas coisas tipo... E lá em casa, hein? Nossa, eu tinha um ódio disso, meu Deus do céu. Gente, eram uns bagulho assim, mais ou menos desse tipo, assim, mas assim, eu nem lembro direito, mas era tipo isso, só que era disso pra ladeira abaixo, sabe assim? Era uma coisa horrorosa. Aí eu vou te falar, vou fazer uma reflexão agora com todos que estão assistindo. Vocês podem até se lembrar dessas situações, né? Dessas coisas aí. Se você nunca fez, você já viu alguém fazendo, com certeza, né? Ou você já, assim como eu, já passou por isso. E aí, claro, todo mundo sabe, todo mundo via, né? Mas será que as pessoas sabem o que se passava no sentimento da mulher que escutava esse tipo de coisa? Isso aí eu acho que não. E eu vou falar pra você, obviamente, eu não vou falar daquilo que eu não sei, eu vou falar do que eu sentia, do que se passava na minha cabeça. E aí você me pergunta, o que passava pela minha cabeça? Muito ódio, muita raiva. Eu tinha uma raiva, eu acho, tão grande, que às vezes eu até sonhava. Eu sonhava que isso acontecia, aí eu voltava, eu tipo assim, dava, sabe, um mata-leão, dava um Hadouken, um Ramehameha, sei lá, esses negócios assim. E aí a pessoa caía, sabe assim, desacordada assim. Muitas vezes isso se passava pela minha cabeça. Então eu tinha muito ódio. E aí esse ódio, ele aos poucos ele ia aumentando, sabe? Na verdade esse ódio, ele já vem bem de antes, assim, né? Por traumas de infância, de quando eu era criança, tudo, mas é tema para outro vídeo. Então vamos focar aqui. Então esse ódio ele foi começando a aumentar. E aí o que eu fazia meio que para tentar amenizar um pouco esse ódio? Eu comecei a me vestir tipo menino, assim, sabe? Umas camisetas mais largas, bermuda mais larga, umas calças. Meu objetivo era não chamar atenção, sabe assim? E pior que mesmo assim, sempre tinha um sem noção, um idiota que sempre falava alguma besteira, né? Tipo assim, era você estar no lugar errado, na hora errada, como se tivesse lugar e hora, né, pra isso, né? Mas enfim, na época tinha. E aí sempre tinha um idiota pra falar alguma coisa. Eu não sei como responder a isso. Fica quieta, mulher.
E assim, gente, na verdade eu tava até tentando lembrar de outras situações que aconteceram, tudo, mas por conta desses traumas que eu tive na infância, muito nova inclusive, boa parte da minha infância e da minha pré-adolescência foram apagadas assim da minha memória, pra falar bem a verdade. É uns bagulho pesado mesmo, gente. Eu tô aqui pra contar história. Por isso que eu tô aqui pra contar história, entendeu? Assim, por um lado é bom, porque daí eu também eu não preciso ficar relembrando as idiotices que aconteciam, né? Que me revoltava, que me trazia esses sentimentos horrorosos, essas coisas, essa vontade, sabe, na cara dos idiotas. Mas, só de falar assim, já sobe uma raivinha assim, sabe? Mas assim, acontecia muito, era super comum e assim... Não tinha, sei lá, de repente chegar um outro homem e defender, uma outra mulher e ajudar. O que você tá falando com ela? Sabe, coisa assim? Não, eu nunca presenciei esse tipo de coisa. Não sei se já aconteceu. Se você sabe que já aconteceu com você, deixa aqui nos comentários pra gente debater a respeito, tá bom? Então, assim, a minha observação que eu tenho pra fazer dessa época até este momento é que, assim, eles eram muito invasivos, essa é a palavra, eram muito invasivos. Em contrapartida, as mulheres também eram muito passivas, sabe assim? Ele é assim mesmo. Deixa o fulano, ele é assim, fazer o quê? Não, né, gente? Não é fazer assim. A gente sabe que tá errado esse negócio aí, né? Tá muito errado. Aí, claro, os anos foram passando. E aí eu comecei a namorar um rapaz. A família era uma família muito querida. Ainda é uma família muito querida, assim. Eles eram super legais. Aquela família unida, que se reunia na mesa. Todo mundo ria junto. Jogava baralho, fazia guerrinha de peido. É isso mesmo, é guerrinha de peido. É isso aí. Aí, essas coisas assim, super legais. Mas, era um ambiente que, por muitas vezes, você sentia assim, de longe, o cheiro do tema de hoje. Basicamente, a divisão era muito escancarada. Era a zomarada tudo lá na sala, assistindo futebol, porque lá era muito futebol, 24 horas por dia, sem brincadeira e sem exagero nenhum. Tô falando a real. Então era futebol na veia e a mulherada lá na cozinha, preparando a refeição, né? Quando acabava a refeição, aí tava preparando uma sobremesa, um cafezinho, né? E sempre servindo os homens. Oi, fulano. Ô, Severino, você não quer mais café? Ô, Venâncio, vai cervejinha? Sabe assim? Sempre dessa forma, assim. Dificilmente o contrário acontecia. E aí, assim, pra mim no começo, era a coisa mais natural. A gente só vivia, sabe assim? Deixa a vida me levar, a vida levar. Era bem assim, era assim. A gente só vivia, só respirava, o ar que tava passando ali na hora, sabe? Se era ar de peido, era o ar que a gente tava respirando ali na hora. É algo super natural. Mas aí o tempo vai passando, Eu não sei vocês, mas aí algumas coisas começaram aos poucos a me incomodar, sabe? Nossa, e aí? Vão casar quando? E aí começou uma pressão de casar. E aí começou também uma pressão meio que de filhos, né? E aí quando é que vocês vão ter filho? Olha, eu quero muitos netos, porque eu gosto de criança, casa grande, quero ver os catarentos correndo pela casa, assim. E eu não compartilhava, assim, das mesmas ideias, dos mesmos objetivos, assim, né? E fora esse ar, assim, muito servir ao homem, não é nem a questão de servir ao homem, é que assim, é que era muito desigual realmente, sabe assim? Não me importo de servir, mas se houvesse uma troca, se eu também pudesse, estou lá assistindo, sei lá, uma série, alguma coisa. Não, na época não tinha Netflix, gente. Então, sei lá, tava assistindo alguma coisa que eu gostasse. Irmãos à Obra, sei lá, umas coisas assim. E aí ficasse, né? Ô, fulano, me traz a bolacha. Mas não era assim que funcionava. Era sempre uma via de uma mão só, entende? Então, só pra deixar claro que eu enxergo todos esses detalhes, né? Tipo assim, então não quer dizer que não pode levar a cerveja. Claro que pode, gente. Mas assim, quando você vira um zumbi que você tá fazendo, você nem sabe por quê, e é sempre só você que faz, sabe? Aí a gente tem que parar e questionar as coisas, né? Tem alguma coisa errada, não é possível. E aí é claro, gente, que aí não deu certo, né? Ou melhor, como todos dizem, deu certo enquanto durou. Essas coisas todas. Só preciso colocar no meio dessa história uma mudança que aconteceu também no meu âmbito familiar. Em casa, quando eu era criança, então, com meu pai, a minha mãe sempre fazia tudo pro meu pai. Então era cafezinho na mesa, vai tomar banho, deixava o roupão, ele tinha um roupãozinho dele lá, cueca,
Eu lembro que meu pai chegava, gente, meu pai sentava assim, claro, meu pai trabalhava em 2 empregos, meu pai trabalhava pra caramba, isso aí é de tirar o chapéu, mas assim, a questão é que a gente tratava o provedor da família meio que como rei, assim, sabe? Assim, não sei nem como comparar, assim. Oh, pai chegou. Ô, pai, ó, senta ali. Vai, eu vou tirar seu sapato. Aí eu tirava o sapato do meu pai. Gente, eu tirava o sapato do meu pai. Tirava, catava o sapato do meu pai, botava o chinelo no pé dele. Eu juro por Deus que era assim. Botava e minha mãe já trazia lá o roupão, toalhinha dobrada, cuequinha dobrada, tudo certinho, tudo separado. Saía do banho, olha, a comida já tava na mesa, já tava tudo preparadinho. Era tudo assim, gente já se antecipava assim, sabe? Quando meu pai estava com a minha mãe. Mas quando ele foi morar com a minha madrasta, ela foi moldando ele aos poucos. Até mesmo porque o cenário era diferente. A minha madrasta também trabalhava. Então, obviamente que daí também era uma família mais próspera, porque era uma renda a mais. Ambos trabalhando, eu não vou ficar lavando, passando, cozinhando sozinha, não. Ó, vamos lá, vou te ensinar então, lavar, passar, cozinhar e tudo mais. E eu não lembro como foi que aconteceu, não sei se foi do dia pra noite, eu não lembro em que momento que isso aconteceu, mas a mudança dentro de casa também aconteceu. Porque daí meus pais se separaram, fui morar com meu pai, então eu vi essa mudança acontecer. E aí meu pai, até nos dias de hoje, ainda é assim, ele ajuda em tudo. Aí eu fui vendo mudanças, né? E quando você vai vendo mudanças, algumas chavinhas começam a mudar. Tipo, o que eu tava vivendo não era a verdade absoluta, existem outras possibilidades. Mas eu acho que a minha chave virou de verdade quando eu conheci a família do meu esposo. Dentro da casa dele em si mesmo, eu não via muita coisa diferente assim. O pai dele eu já vi cozinhando por alguns momentos e tudo mais, mas também tem a questão de que a mãe dele é dona de casa, então a gente já consegue imaginar, né? Se a pessoa é dona de casa, ela tem realmente mais tempo pra manter a casa, preparar refeições e etc. Mas quando reunia toda a família, né? Tios, avó, tudo. E aí iam todos pra casa da avó, fazia aquele almoço gostoso de família, todo mundo reunido. E aí era assim, era sempre uma coisa muito igual para igual, sabe assim? Não eram homens separados num canto, as mulheres em outro, não. Eram assuntos separados, não gêneros separados, sabe assim? Então era tipo, pessoas falando de, sei lá, investimentos na sala e pessoas falando de como preparar boas refeições na cozinha. E aí todo mundo almoçava e aí na hora de pegar a louça, eram ambos levantando, né? Tios e tias levantando, mas acho que na maioria das vezes eram os tios que levantavam e já iam recolhendo. E eu lembro até de, não, deixa eu ajudar, né? Porque me incomoda, assim, ver as pessoas fazendo e eu não fazer nada, né? E aí eles falavam, não, Jéssica, fica aí, conversa mais, fica aí, fica tranquila, tal. E aí eu ficava, sabe assim? Ali sim, eu acho que foi quando começou a mudar, sabe? Algumas chavinhas começaram a mudar na minha cabeça. Eu não só vivia, eu comecei a questionar as coisas. Se a gente busca informação, né? Porque, claro, depois eu fui atrás de informação, fui atrás de compartilhar também as histórias, né? Conversar com amigas, familiares e entender a perspectiva das outras pessoas também com relação a isso. Assim, gente, nos últimos anos eu vim morar num outro país. Eu não sei como é que tá a realidade exatamente agora de 2023 pra cá, porque nós voltamos pro Brasil em 2021, ficamos 1 ano e pouquinho. E aí nesse 1 ano e pouquinho, o que eu senti, claro que eu mudei muito, sabe, gente? Eu era muito independente, andava sempre sozinha e tudo mais, mas quando eu voltei pro Brasil, eu voltei com muito medo, né? Porque as notícias que chegam são umas piores que as outras, né? Então, eu já não andava mais muito sozinha e tudo mais, então eu não sei como é que tá nesse sentido de andar sozinha, se eu fico mais tranquila ou não. Eu não quis arriscar, sabe assim? Então eu não sei como é que tá a realidade nas ruas, né? Mas eu pude sentir mais que, tipo assim, não tem muito dessa divisão. Não, olha, vamos aqui os homens conversar aqui, as nossas coisas, os papos de homem, e as mulheres aqui no outro canto conversando os papos de mulher, né? Que acontecia muito isso, né? Mas não, hoje são pessoas unidas conversando sobre assuntos aleatórios. E assim, a única coisa que eu lembro que me incomodou de verdade foi dentro do trabalho, dentro do âmbito de trabalho. Vamos contextualizar. Então, eu trabalhava nessa empresa, e aí
Tínhamos lá a equipe, eram todas meninas, né? Equipe de marketing, vendas, tudo. A gente trabalhava com e-commerce ali. E aí nós tínhamos esse chefe. Esse chefe, só para contextualizar, ele tinha uma família tradicional. Então, era casado com uma mulher e com 2 filhos, um menino e uma menina. Pronto, ok. Agora vocês já têm a informação necessária para escutar a história. E aí ele chegou lá no belo dia, chegou para uma das meninas de vendas e falou assim: olha, fulana, será que você podia montar um kit de... Pega uma maleta e coloca umas maquiagens mais da moda, assim, né? E aí monta aí um kitzinho aí de maquiagem que é aniversário, vai ser aniversário, sei lá, se era de 15 anos da menina, talvez. E aí o filho dele precisava disso de presente pra levar no aniversário da menina. Ok, beleza, tranquilo. Aí algumas horas depois, aí ele voltou lá na sala e falou: fulano, e aí, quanto é que ficou, né, o negócio e tal? Tudo que a gente comprava lá, a gente pagava metade. E aí ela pegou e falou: ó, ficou tanto, sei lá, R$200. Aí ele: meu Deus do céu, R$200 no presente. Aí o pior está por vir. Ele falou a seguinte frase: meu Deus, R$200 num presente? Pra uma menina que o meu filho nem sequer tá pegando? É muito dinheiro. Eu juro por Deus, que foi isso que ele falou. Aí você fala assim: mas é uma frase inofensiva, uma frase tranquila, que problema há nessa frase? Vamos colocar na seguinte situação: vocês acham que uma pessoa dessa, eu digo uma pessoa porque tem muita mulher também, tem uns pensamentos muito assim também, sabe? Uma pessoa como essa, que tem esse tipo de pensamento, você acha que se por um acaso fosse o contrário, fosse com a filha, sei lá, vamos supor, ele trabalha numa loja de instrumento musical, aí ele também paga metade. Aí a filha dele: ó, pai, eu vou lá numa festinha, aniversário de 15 anos de um amigo, e aí eu preciso que você compre um presente pra eu levar. Você acha que essa pessoa falaria essa mesma frase aí? E você acha que essa pessoa falaria: meu Deus, R$200 pra minha filha levar o presente pra um cara que ela nem tá pegando? Se ligou agora? O que eu tô falando? É disso que eu tô falando. Detalhezinhos, coisinhas pequenas, que muitas vezes a gente não enxerga. Vai viver da vida assim, né? Então é como se as mulheres fossem assim, uns pedaços de carne. Só servia pra ser usado, só serve pra ser Maria Parideira e cuidar de casa e não ter muitas perspectivas, não ter poder de escolha. Eu quero ou não casar, eu quero ou não ter filhos. E é muito triste isso, porque a gente progrediu muito nos últimos anos, mas a gente ainda tem muito pra andar, muito pra conhecer. Sabe por quê? Justamente por isso, porque não parte só dos homens. Muitas mulheres ainda têm essa mentalidade. Nossa, não vejo a hora de casar, poder cuidar da casa, ter filho, essas coisas assim. Gente, não é assim, não é que as pessoas precisam pensar diferente, as pessoas podem pensar dessa forma. Só que assim, você quer casar, você quer ter filho, você quer cuidar da casa, mas e além disso, e a sua saúde mental, você tem que lembrar disso também. Você precisa ter um hobby, você precisa ter atividades extracurriculares, sei lá, como é que poderia dizer, sabe assim? Você precisa ser mais do que só uma mãe, mais do que só uma dona de casa. Se isso não te incomoda hoje, você pode ter certeza que daqui a alguns anos isso vai te incomodar. Sabe por quê? Ninguém é pra sempre. Esse marido bom que você tem hoje, coisas acontecem, gente. A gente tem que sempre se imaginar assim: e se eu estivesse sozinha agora? Eu seria um nada? Eu não seria ninguém? Eu não teria pra onde correr? Eu não teria o que fazer? Então a gente precisa ser alguma coisa. Tudo bem, mas eu sou mãe, Jéssica. Eu sou mãe. Tá, mas além disso, seu filho precisa que você seja mais pra ele, inclusive. Sabe assim? Não tô dizendo que você precisa ser advogado, você precisa... Gente, nem eu sou. E seus hobbies, mulher? Vai atrás dos seus sonhos, sabe assim? Não abra mão de sonhos. É possível a gente progredir, a gente evoluir, mesmo tendo esses ideais mais tradicionais, vamos dizer assim, sabe? Pense sempre nisso, tipo, se hoje você ficasse sozinha, você teria uma renda? O que aconteceria com você? A sua vida mudaria muito pouco? Sabe assim? É bom a gente se imaginar nesses cenários. São cenários só hipotéticos, mas assim, é tipo aqui no Japão. Vamos supor, achei uma boa analogia. É tipo aqui no Japão. Nossa, mas acontece um terremoto a cada não sei quantos anos. Um terremoto brabão mesmo, assim, sabe?
mas acontece, então a gente tem que estar preparado, a gente tem que manter água em estoque, umas comidas que não vence nunca. A gente tem que ter um preparo, porque a qualquer momento pode dar bosta. E é assim a vida, gente. Recentemente, inclusive, eu assisti o filme da Barbie. E esse filme eu achei ele muito legal. Porque, claro, muitas pessoas só vão enxergar o que o filme tá te mostrando ali bem escancaradamente. As frases feministas, aquela coisa toda assim. Mas tem muita coisa nas entrelinhas que a gente consegue enxergar. Inclusive, sabe aquele remédio que eu falei que eu tenho? Lá no começo do vídeo eu falei que eu tinha um remédio pra vocês, não é verdade? E este vídeo é o remédio para isso. Sabe o que é esse remédio? É a informação. Porque assim, muitas vezes, que nem eu falei, quando as mulheres estavam lá servindo os homens e tudo mais, esse filme da Barbie, gente, eu vou dar spoiler, hein? Vou falar. Tem um momento lá que o Ken faz uma lavagem cerebral nas Barbie. As Barbie era tudo as Barbie top, assim, sabe? As Barbie, não top, assim, mas tinha Barbie de tudo, mas assim, todas com carreira, tudo certinho, vamos dizer assim, né? Quando a Barbie principal chega lá na Barbilândia lá, e as Barbie sofreram lavagem cerebral e elas estão todas, tipo, servindo os homens o tempo todo. Só que assim, o que a gente percebe é que elas não estão acorrentadas. Elas não estão com armas na cabeça apontada para ela. Você vai fazer isso, você vai servir ele. Vai lá, entrega a cerveja. Ó, derrubou por quê? Vai, pega, limpa esse negócio. Não. Elas estão de livre e espontânea vontade servindo ele. Porque ele chegou com novos ideais, novas informações que elas não tinham. Aí elas se viram meio que livres daquele peso de serem alguma coisa assim, sabe? Até que a Barbie principal chega com a gangue dela. E como é que elas tiram as mulheres desse transe que elas estão? O remédio que a Barbie principal dá para as outras Barbie é a informação. A informação, gente. Esse é o remédio. Se você não se informa, se você não pensa, mulher, pensa, é normal isso? Isso aqui é para ser assim sempre? Sabe assim? Pensa nisso e acorda pra vida. Ou você tá aí sem planos, sem projetos, a vida é movida a planos e projetos. Lembra daquilo que eu te falei. Se você hoje estivesse sozinha, o que você faria? Você saberia lidar com a situação? Ou você, a partir daquele momento, ia recomeçar a sua vida? Olha o trabalho que isso dá, gente. Já pensou se dá um terremoto aqui? A gente não tem preparo nenhum, não tem nada. Como é que faz? Não tem preparo. A gente precisa se preparar. Tudo pode acontecer. A gente tem que estar sempre preparado para tudo nessa vida. Mas eu acho que talvez essa abordagem, eu acho que eu nunca vi ninguém fazendo. Então vamos se informar, vamos trocar informações, experiências. É muito importante isso. Porque muitas vezes você tem uma perspectiva diferente da minha, que a gente pode se complementar, sabe? E na verdade eu tô falando de troca de experiências com seres humanos. Muitos homens também têm muitos traumas de infância e tudo mais, sabe? Assim, claro, só saiba peneirar bem, né? Com quem que você conversa, o que você tá absorvendo, né? A gente tem que ter esse bom senso também. Mas, falei demais. Mas esse era o comprimido que eu tinha prometido pra vocês. É isso aí, a informação, gente. Ela é super importante. Informem-se, pensem mais também a respeito das coisas. Não deixe só a vida levar vocês, não. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deixe seu like, deixe o seu comentário e se inscreva aqui no canal, que vai ser muito importante para o crescimento do canal. E eu também quero sugestões de vocês. O que vocês gostariam de conversar, de debater aqui? Que, é claro, eu sempre vou trazer as minhas experiências para que a gente consiga firmar melhor esses pensamentos, né? Que eu consiga transmitir melhor as mensagens, assim, do que se passa na essência jacolina aqui dentro. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!